Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso De Bem Comigo. Estou aqui ao lado da doutora Hebe de Moura. E eu estou ao lado da jornalista Adriana de Castro. É sempre um prazer estar aqui com a doutora e também com você. Nesse episódio vamos falar sobre raiva, mas sobre explosão. Doutora, em que sentido a autoestima pode ajudar a gente a evitar essas explosões de raiva? Eu acho legal porque uma pessoa ter raiva tem a ver com a questão da tolerância, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas a explosão de raiva é outra coisa. Sabe o que causa a explosão de raiva? Não é um episódio, é a sequência, é a soma de situações nas quais a pessoa se sente ofendida, agredida, maltratada ou desrespeitada de alguma forma. Então, por exemplo, a pessoa está numa determinada situação. Aí ela se sente agredida pela pessoa da loja que a atende mal. Aí ela vai num serviço público, o funcionário a atende com desrespeito. Sim. Aí ela vai numa loja, num banco, por exemplo, e é atendida. A pessoa, outro dia eu cheguei num banco, sentei, estava esperando, e os funcionários estavam brincando entre eles, batendo papo, e eu sentada esperando para ser atendida. Falei, cara, isso que eu sou uma cliente especial. Imagina se eu tivesse, né, numa outra condição, aí que a coisa ia ser terrível. Então, não é é uma sequência. Aí a pessoa passa na rua, vê uma coisa que ela não concorda, ela explode. Então não é que essa explosão de raiva aconteceu por causa de uma coisa. Ela normalmente é formada por uma mistura de muitas coisas. E o brasileiro, cá entre nós, tem sido bastante testado nos seus limites ultimamente, né, Adriana? Infelizmente tem acontecido muitas coisas num âmbito maior que de alguma forma acabam afetando a nossa autoestima, a nossa representatividade enquanto povo, porque as pessoas têm sido muito desrespeitadas nas suas escolhas. Então tem uma série de coisas acontecendo que não são muito boas para a preservação da autoestima. Aí o que acontece? A pessoa é desrespeitada uma vez, 2 vezes, 10 vezes, desrespeitam o limite de alguém próximo, desrespeitam o limite de alguém que ela admira, desrespeitam. Gente, outro dia eu fui xingada na televisão, não por mim, mas eu fui xingada pela categoria. Você fala, meu Deus do céu, onde é que a gente está, né? Então, aos poucos, isso vai subindo, até que chega uma hora que entala e quando a pessoa menos percebe, ela explode. E aí você me fez uma pergunta ótima, como a autoestima pode ajudar a isso não acontecer? Eu tenho uma máxima que quando uma pessoa chega perto da sua casa, e tá passando na calçada, você não fala nada, ok. Aí ela entra no jardim da sua casa, você não fala nada. Aí ela entra no alpendre da sua casa, uma pessoa desconhecida, você não fala nada. A hora que essa pessoa for fazer xixi na suíte do seu quarto, no banheiro do seu quarto, você vai ter que gritar pela polícia, vai dar um berro. Então o que acontece? Você tem que se manifestar no primeiro momento. É isso que é o truque da tolerância, é falar na primeira hora, no primeiro minuto, na primeira agressão. E aí, você precisa estar atenta e quando você tem autoestima, de novo, a gente falou isso no programa anterior, quando você é maltratado, você imediatamente se sente atacado, você fala, opa, algo aconteceu, fui tocada, algo, saiu energia negativa aqui, entrou energia negativa aqui, eu tô vendo que alguma coisa deu errado. Quando você se assenhora dessa percepção e você diz, eu posso até ter sido tratada da forma que eu não mereço, mas isso não tem a ver comigo, tem a ver com o outro tem o direito de agir errado, é um direito que Deus dá a todo ser humano de agir errado. Então, eu, perante Deus e perante a mim mesma, tem obrigação de agir certo. O outro, Deus deu a ele o livre-arbítrio para ele ter o direito de agir errado. Então, se ele vai agir errado, é um problema dele. Eu não vou me envolver com esse erro, eu não vou receber. É que nem aquela coisa, olha, eu acho que você vai ganhar $1 milhão. A pessoa fala, eu recebo. A pessoa diz, você é um idiota? Eu não recebo. A pessoa não recebeu. Hebe, e aí quando você falar, não é que você vá reclamar. Não, você não. vai tomar ciência da situação. Porque não é aquela história, você não vai consertar ninguém. Não.
Porque quando você quer consertar o outro, quando você se sente no direito de consertar o outro, aí é você que está errado. É por isso que normalmente a pessoa que tem a explosão acaba sendo a mais prejudicada. Então, às vezes, por exemplo, é comum a gente que mora em apartamento, numa cidade grande, ouvir barulho de adolescente andando pela rua. Eu, quando morava em prédio, tinha isso sempre. Adolescentes passavam brincando, rindo, fazendo piada, 3, 4 horas da manhã. Aí você acorda, você fala, puxa, que chato, mas eles não são meus filhos. Eu não posso obrigá-los a agir de uma forma respeitosa para com as pessoas. Então, o que eu posso fazer é voltar a dormir, sabendo que existem pessoas que agem errado e pedir a Deus que me dê uma inspiração, porque no meio da madrugada, quando você acorda, deve ser para ter uma inspiração. Então, eu já peço logo. Aí você me lembrou também do Jordan Peterson, que uma das regras, ele fala para não deixar os seus filhos, é mais ou menos assim, fazerem coisas que depois você vai se envergonhar ou não gostar, uma coisa assim. Isso. E isso é muito interessante, porque é aquela correção na hora também, não deixar eles crescerem com aquilo. E também tem o seguinte, né? Eu me lembro de alguns episódios da Super Nanny, que era muito legal, em que eram crianças supostamente superativas, hiperativas, só que tratava sem remédio, sem falar com a criança, tratava só tratando a mãe e ensinando a mãe como dar limite a essas crianças. Então, às vezes, a pessoa está numa situação em casa, por causa dos filhos, por causa de uma empregada, por causa de um parceiro, que não tem limite e que ficam o tempo todo mandando pequenas farpas. Chega uma hora que a pessoa, por uma bobagem ou por uma coisa que normalmente não a afetaria, tem uma explosão. Com o chefe, com uma pessoa desconhecida no meio da rua, enfim, é um perigo. E tem ao contrário também, né, Hebe? Às vezes a pessoa também tem muitos problemas fora, com o chefe, no trabalho, e aí chega em casa e é só e ataca a família. Exatamente, desabafa o mal-estar, porque assim, eu não posso brigar com o meu chefe que eu perco o emprego, mas supostamente a pessoa poderia descarregar isso com os filhos, com a esposa, e ela não percebe que isso prejudica a ela mais do que a eles, inclusive. Porque quando você desabafa essa raiva, esse mal-estar nas pessoas que estão ao seu lado, você vai perder e você não vai ter mais pessoas ao seu lado. Então isso é muito ruim para você, para as pessoas que você ama, para a relação, para a sociedade. É sempre uma coisa muito ruim você, em vez de orientar quem age errado, castigar, punir, desabafar sua raiva de uma forma negativa. Verdade. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre raiva? Eu acho que o importante é essa coisa de não deixar acumular. Quando você sentir que foi desrespeitado, tenha consciência de que isso aconteceu, sinta esse desrespeito como uma coisa do outro, não como alguma coisa que você merece jamais, ninguém merece ser desrespeitado, e entenda que essa pessoa pode estar passando por um mau dia. É aquela coisa, não sou eu que sou errada, é ele que está no mau dia. Gente, calma. Vamos lá, autoestima equilibrada. E aí, falando sobre calma, lembrei aqui, doutora Hebe, que a gente recebeu alguns comentários, algumas pessoas mandaram um e-mail pedindo mais informações sobre o episódio anterior. Vamos fazer um episódio só sobre essas perguntas? Vamos. As perguntas são sobre relação abusiva, que foi o tema do nosso episódio anterior, e a gente vai dar uma dica prática, você vai gostar. A gente espera você então no próximo episódio e lembra sempre, se você estiver gostando do nosso conteúdo, de compartilhar com quem você acha que vai gostar também. E não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber notificação quando a gente lançar o próximo episódio. Dá o seu like. Até a próxima. Obrigada. Tchau.